O nível semântico da linguagem, ele refere-se ao conhecimento, interpretação e aquisição das palavras. Esse é um nível extremamente importante para a comunicação, porque só com a aquisição de um vocabulário adequado eu consigo manter um fluxo de comunicação. E aí eu falo tanto do vocabulário expressivo como do vocabulário receptivo, porque a gente lembra que para se comunicar eu preciso do emissor e do receptor, então o receptor precisa ter um vocabulário receptivo adequado também. E um dos fatores que são considerados extremamente relevantes para a aquisição do vocabulário e a formação do nosso léxico é a idade cronológica. A idade cronológica ela influencia na minha capacidade de aquisição de vocabulário. Quando eu sou pequeno, a minha capacidade é menor, então eu não tenho muitas palavras, as palavras são só do meu dia a dia, do meu cotidiano. A minha idade vai aumentando, a minha capacidade de armazenar novas palavras e ter novos conhecimentos vai aumentando gradativamente também conforme a minha idade. E durante esse processo de aquisição de desenvolvimento semântico, a criança começa a realizar essa correspondência significado-significante. O que é essa correspondência significado-significante? Ela começa a fazer relação entre a forma, que a gente já aprendeu, com o conteúdo, que a gente está vendo agora. Então ela começa a entender, por exemplo, a palavra casa, ela é formada por k, a, z, a, forma casa. Só que simplesmente não é uma palavra à toa, só tem um significado. Eu moro numa casa, meus vizinhos moram numa casa, existem casas grandes, casas pequenas, então existem várias formas de casa e não simplesmente uma. E aí dentro desse nível semântico, a gente divide didaticamente e categoriza as palavras em 3 grandes grupos, em relação ao seu significado e à sua complexidade. Um dos grupos é de sentido lexical, então o sentido lexical ele se refere às palavras que a gente aprende no dia a dia. Então os objetos, as pessoas, os animais, os verbos, as características, todas as palavras que têm um significado único que a gente utiliza normalmente. Nós temos também o significado gramatical, que são as palavras que fazem as ligações nas frases. Então, as preposições, as conjunções, os advérbios, os pronomes, elas dão sentido à frase, elas fazem com que eu consiga manter uma frase e ter um fluxo adequado. Tá? E temos as palavras com sentido figurado, que são essas palavras cujo significado vão além do significado literal, né? Elas envolvem habilidades metalinguísticas, habilidades de abstração, de gírias, de metáforas. Então, são habilidades que são aprendidas com uma idade cronológica maior, né? Os bebezinhos, as crianças pequenas não têm a capacidade de fazer essa abstração. E aqui a gente vê também uma das alterações encontradas na pessoa com TEA. Então, às vezes você vai falar assim, nossa, sua pele é de pêssego, né? O que eu quero dizer com isso? Que sua pele é aveludada, e então eu dei o significado de pêssego como aveludado e não simplesmente como uma fruta. E elas precisam entender. Então, assim, o que foi o nível semântico? O nível semântico é toda a aquisição do meu vocabulário e compreensão desse vocabulário. Não adianta eu ter palavras aleatórias e falar várias palavras e não compreender o que eu estou falando, o que eu estou escutando. Então, eu preciso dar um significado para cada palavra, dar um significado para essa forma. Combinado?